Tá aí curtindo mais uma aula de histologia, buscando conhecimento, aprendizado, show de bola. Estão reunidos mais uma vez os maiores nomes da histologia do CCO, comigo, Professor Stênio. Professor Hélio. E eu, professor Ralph. A aula de hoje, histologia do sistema tegumentar. E aí, tá a frase, eu tenho você debaixo da minha pele. Que poesia. I have got you under my skin. Frank Sinatra para você jovem, mas ambiente de música é um ambiente perigoso, ambiente de música. Aqui não é ambiente de música, mas é aula de histologia. É universidade, e universidade é cultura. Tá bom, muito bem observado. Então vamos seguir aí com a aula de hoje, sistema tegumentar. Mostrando as camadas básicas desse que é o maior dos órgãos do nosso humano. É bonito isso, né? E sabe o que eu acho estranho? Eles falam que a pele é o maior órgão externo do nosso corpo. Eu não entendo isso até hoje, mas tudo bem. Claro, antes da gente mostrar aí a definição das camadas e tal, qual que é a função da pele? Fala uma função que eu falo de maneira dinâmica. A primeira função da pele é recobrir o nosso corpo. Proteção. Bacana, hein? Você agora, Stênio, é rápido. Secreta substâncias para também proteger a umidade. Muito bem. Termorregula. A pele tem uma grande função. Ela é um conjunto de estruturas sensoriais que nos deixam a par do que acontece no ambiente. Nossa senhora. Agora vou numa. Não, você já falou, agora sou eu. Vai você. Defesa contra micro-organismos. De novo proteção. Eu já vou numa que é totalmente fora disso daí, cara. Qual que é? Social. Você ter a pele te apresenta a outras pessoas. Isso é complicado. Mas não é função fisiológica. Que a sua é mais funcional que a minha. Aí vai do gosto do freguês. Mas tá certo, eu fiz uma brincadeira, né? Não é uma função fisiológica, né? É mais uma função interativa. Mas pode ser histológica. Pode ser histológica? Pode. Você tem diferentes cores. Isso, é uma histologia. Ter pelo, não ter pelo. Ter pelo, né? Cheirar mais ou cheirar menos. Aí é nariz. Mas uma microbiota ali fazendo parte. Não é função dela, não. Ela tem. Mas vamos lá então. E antes que o professor Ralph fale, é importante para sintetizar a vitamina D. O sol é importante. Como é que a gente sintetiza a vitamina D? Merda. Isso é fisiologia. Voltando então para as camadas histológicas da pele. E aí, professor Stênio, quais camadas nós temos? Nós temos 2 ou 3, dependendo do que os livros onde você for estudar, né? Que a gente tem aqui a epiderme e a derme. Essas são as tradicionais. São as tradicionais. Né? Eu gosto de colocar a hipoderme também como uma camada, mas a maioria dos livros... Tem quem trate ela à parte. À parte. Beleza. Okay. E aí, nessa imagem, dá para ver claramente aí que além... que nas camadas existem estruturas anexas. Que estruturas são essas daí? Tem as terminações nervosas, tem os pelos e as glândulas, né? Como essa aqui, que é uma glândula sebácea, ou então uma glândula sudorípara, que vão estar presentes ali. Não podemos esquecer que há uma grande conjunto de vasos nessa região. Né, um plexo mais próximo ali da epiderme e um mais profundo. Justamente. Muito bom. Mas esse é um tipo de pele no nosso corpo. Tem mais algum outro tipo de pele que tem alguma variação histológica? Aqui nós estamos falando de pele pilosa, que tem essa camada da epiderme aqui delgada. Quando a gente observa uma camada que não é pilosa, que a gente chama de pele glabra, a gente observa que essa camada aqui ela vai ser mais espessa e não possui pelos, né? Como essa aqui a gente pode ver nesse esquema, essa camada de queratina aqui,
que é assunto interessantíssimo e daqui a pouco a gente vai aprofundar. Daqui a pouco a gente aprofunda. Tá? Só um detalhezinho, não tem pelo, não tem glândula. Sebáceo. Aonde o pelo vai, a 100% vai atrás. musiquinha. Hoje tá muito ambiente de música, é ambiente perigoso. Muito musical. Seguindo então, A gente as histologia, né? histológicas, né? De uma pele pilosa, aqui a glândula sudorípara, aqui o pelo, a glândula sebácea, e aqui a pele glabra, sem pelo, com a camada de queratina muito espessa. Mas pele glabra também é o. Qual que é o outro termo para ela? Pele glabra. Esses povos muito chiques usam um termo diferente. Pele glabra. Espessa. Espessa. Pele espessa. Pele Por grossa. conta disso aqui, né? Palma da mão, sola do pé. Não tem pelo, não tem glândula sebácea, mas significa que não tem glândula sudorípara? Não. Não, tem glândula sudorípara. Inclusive tem muita gente que sofre com excesso de suor na palma das mãos e na sola dos pés. Verdade. Bom, pra frente? Agora a gente vai destrinchar então a primeira camada, a mais externa, que é a epiderme. Que a gente vai ter os estratos, né? Vamos falar assim. Aliás, né, a epiderme é um tecido epitelial, de revestimento, estratificado, pavimentoso, queratinizado. A gente vai guarda essa informação. E aí, já que é estratificado, então tem várias camadas, e essas camadas que a gente vai mostrar agora. Justamente. Da epiderme. Aqui o extrato germinativo, que é o primeiro extrato, ou a camada mais basal Em contato com o tecido conjuntivo. Justamente. Por que ela recebe esse nome germinativo? Porque as células vão se multiplicar ali, vão ser delas que vão se proliferar todas essas outras células. Então a parte epitelial da pele tem uma renovação. Constante. Quanto mais esforço fizer, por exemplo, na mão, maior vai ser a proliferação dessas células. E elas são indiferenciadas. São indiferenciadas. Algumas dessas células na camada aqui vão ser diferenciadas. Não são todas. Sim. As que estão relacionadas com o processo de queratinização. Sim. São os famosos queratinócitos. Aí, esses queratinócitos são indiferenciados na região do extrato germinativo. Sim. Mas existem outros tipos celulares que a gente vai discutir daqui a pouco, que elas são especializadas em outras funções. Verdade. Seguindo então o processo de diferenciação dos queratinócitos, e aí, deu pau aí, né, Simone? Aí, esses queratinócitos vão se diferenciando e agora ocupam o extrato espinhoso. Isso. Por que espinhoso? 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 Esse aspecto espinhoso tem uma relação íntima, você pode ler aí, está escrito, com a grande quantidade de desmossomos, são junções entre células. Só que aí o problema está no processamento do tecido para a confecção da lâmina, que a célula dá uma retraída, mas esses processos juncionais, estou falando processo, essas junções desmossômicas ficam preservadas, aí dando um espaçozinho entre elas, parecendo um monte de espinhozinho. Isso mesmo. Para fazer com que elas fiquem até mas o aspecto espinhoso, ele é um artefato de retração. Falei bonito? Você falou bonito. Certo? Me corrija. Me corrija se eu estiver enganado. Falou bem. Mas outra coisa interessante desses desmossomos é que, como o professor Hélio estava falando, são regiões de atrito, e aí você tem a proliferação das células, é uma região de atrito, tem muitas desmossomos, são junções muito fortes, para garantir que mesmo no processo de atrito tem resistência entre essas células. Com certeza. E quando você tem um defeito genético associado à formação inadequada desses processos juncionais, a chance de acontecer fenômenos de bolhas aumentava, né? Isso, verdade. Ou lúpus, né? Epidermólise, Bolhosas, por exemplo. Né? Aí você, por exemplo, qualquer batida ou atrito, né, você tem um desprendimento ali do tecido epidérmico ali, e aí dá essas formações de bolha, acaba acumulando líquido proveniente ali do extravasamento conjuntivo. Isso. E aí essa camada fica
prendida do conjuntivo. E aí a pessoa vai sentir mais dor, né? Porque o conjuntivo vai ficar Como exposto. é que nessas condições patológicas a gente vê a importância do tecido, né? Não, nessas condições patológicas, a gente vê que a histologia é a disciplina mais legal do mundo. Porque se você não sabe histologia, irmão, você não sabe o resto. Verdade. Toca o barco aí. Vai pra frente, Simone. O próximo extrato, que é o granuloso. Isso vão ter grande quantidade de grânulos, não só de querato e hialina, né, que tem o quê? As proteínas chamadas de filagrinas. E esses, além disso, também vão ter os grânulos contendo lipídios, né? Os corpos lamelares. Os corpos lamelares. E aí mostrando que a célula está íntegra, mas com o núcleo aqui, mas cheio de grânulos. E esses grânulos são basofílicos, né? Por isso que dá essa cor mais arroxadinha. E é de fácil identificação na histologia, né? Bastante. O Notar que as células estão ficando pavimentosas, né, galera? Ó, você vê. Elas vão mudando a sua conformação histológica e ficando pavimentosas. E por último, aí a quase último, né? por último dessa imagem aqui, a gente vê o extrato lúcido, né, que na verdade é essa região aqui, onde que não temos núcleo, as células não vão possuir núcleo, porque elas já estão mortas, né? Mas cheio de grãos ainda. Essa queratialina, e corpos lamelares. Do fenômeno ali das queratinas. Justamente. Você é doido para falar de queratinização. E o extrato logo acima, e o último, a gente vê o extrato córneo. Somente queratina ali, que dependendo da região, a gente pode ver mais ou menos queratina. Nesse extrato córneo. E aproveitando essa imagem, dá pra gente ver direitinho a relação do epitélio com o conjuntivo abaixo, né? E você observa que essa relação, ela não é uma relação linear, né? É uma relação com dobras, né? São chamadas cunhas epidérmicas. É o meu destaque de hoje. Cunhas epidérmicas. Eu conheço como cristas. Pode? Gosto é gosto, né? Gosto se discute. Então, aí essas cunhas epidérmicas são importantes porque elas vão gerar na extremidade dos dedos a digital. Fiz o meu segundo destaque. Então vamos. E aqui agora? Uma representação esquemática da morfologia das células em cada um dos estratos. De novo, das células dos queratinócitos em cada um dos estratos. A gente vê a região basal. Então, células elas lembram um formato mais alto, um formato mais cilíndrico. As células do extrato espinhoso, um formato mais cúbico, né? Cúbico, hexagonal, uma coisa mais para cúbica, e vai pavimentosa lá para cima no extrato granuloso, lúcido. E a gente sempre classifica o epitélio pelo último extrato, né? Por isso que que é a gente mais fala diferenciado. Que é pavimentoso. E esse esquema é muito feliz porque a gente vê a modificação, né, do núcleo, né? Do prismático mais basal tornando-se pavimentoso. Eu gosto desse esquema também, que ele dá a oportunidade de a gente reforçar a ideia das junções entre as células, com os desmossomos ali, e com a grande quantidade de citoesqueleto, de tonofilamentos, que são também chamados de queratina. Olha a queratina aí de novo, dentro da célula. Eu acho que agora a gente pode chamar então o detalhe técnico do processo de queratinização, eu acho. Então vamos aí. Bom, aqui a gente pode observar que há estratos, né, no epitélio, e esses estratos a gente consegue neles observar que tem diferentes produções de substâncias, como queratinas, e essas queratinas a gente pode observar que à medida que essas células vão subindo nos estratos, a gente consegue observar diferentes tipos de queratinas sendo produzidas também, para fazer com que ao final a gente tenha um tipo só de queratina, né? Porque eles vão associar também as filagrinas, que vão estar sendo produzidas através desses grânulos aqui, que vão sendo associados. Também temos os corpos lamelares, que vão estar associados principalmente na última camada, para fazer com que as células fiquem todas elas aderidas, e quando mortas, todas as estruturas permaneçam ainda aderidas. Então, com isso, a gente tem, ao final, lá na camada lúcida,
ainda a queratina envolvida por lipídios que vão fazer com que essas estruturas fiquem aderidas, principalmente por conta desses corpos lamelares que tem lipídios, e posteriormente esses envoltórios lipídicos vão se deteriorar e aí vão ficar somente as queratinas aderidas. Legal aí que eu sempre destaco meus alunos que a galera viaja na maionese achando que a queratina é algo que é secretado pelas células. Queratina é citoesqueleto, brother. Está dentro da célula e dando suporte a esses desmossomas que são importantes estruturas juncionais para manter a estabilidade. Aí, professor, essa gordurinha aí, essa extrusão dos lipídios, ela garante uma hipermeabilização da célula? Sim. E o que isso tem a ver com um cremezinho hidratante que é vendido? Isso vai manter essa estrutura, né? O cremezinho hidratante mantém a estrutura, inclusive fazendo com que as células todas fiquem de forma que elas fiquem todas hidratadas e mantendo a sua estrutura. Certo? Certíssimo. Muito obrigado aí, professor. Detalhe, lance. Mesa recomposta. Vamos para frente. Vamos para frente. Agora já com outro tipo celular fundamental aí para a fisiologia do órgão tegumento. Mudei, tegumento. Chama de tegumento agora. Por quê? Por quê? Não sei. São os melanócitos. Aí você tem uma esquematização dos melanócitos. Note que são células com prolongamentos, e esses prolongamentos são importantes. Parece um polvo, né? Um polvo. E na histologia por hematoxilina e eosina, é uma célula aí ocupando o extrato basal ou germinativo, e eles falam que ela tem essa retração, ou esse halo branco aí ao redor do núcleo. A gente estava conversando... Translúcido, desculpa. A gente estava conversando um pouco antes de gravar a aula, que a técnica de coloração por hematoxilina não é uma técnica ideal para a gente reconhecer esse tipo de célula. É uma dica, mas assim, se você tiver que trabalhar para reconhecimento dessas células, melhor que você faça uma coloração específica para evidenciá-la, ou por microscopia eletrônica. Sim, perfeito. O que é legal nesses melanócitos é que esses prolongamentos, né, vão atingir células em diferentes camadas, mas nunca na camada mais apical da chega aí até o quê? Até a espinhosa? Chega na espinhosa, mas não nas últimas camadas. Nem na granulose, nem na lúcida. Qual que é a origem dessas células, professor? Aquele palpitezinho de embriologia. O meu destaque para essa célula é que essa célula tem uma origem de uma camada muito especial chamada de crista neural. E a crista neural vem de onde? A crista neural veio do ectoderma neural. Que o ectoderma neural veio do ectoderma primitivo. Que foi estimulado pela notopora. E que o ectoderma primitivo veio do epiblasto. Achei que era de Deus. Enfim, então essas células, elas são células de uma população específica, que são as células da crista neural. Externa ao desenvolvimento da pele. Isso é muito interessante, né? Porque essas células, elas povoam a epiderme. Elas não são oriundas da epiderme. Isso é interessante, esse é o meu destaque. E qual que vai ser a função dela? Produzir a melanina. E então o processo de melanização ele acontece a partir de quem? Do retículo endoplasmático rugoso, que vai produzir... A biologia celular aí. Isso. Que vai produzindo um aminoácido, tirosina. O retículo produz a enzima. A enzima que vai fazer com que essa tirosina, que esse aminoácido, seja todo metabolizado dentro do pré-melanossoma, né, que já veio lá com a enzima lá do complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi faz esse trabalhinho de empacotamento de vesiculinhas, né? Então você tem o melanossoma como uma vesícula contendo uma enzima que é a tirosinase mais o substrato. Que é a tirosina. Que é a tirosina que posteriormente com sol. Falar nisso, as diferenças das cores de pele, né? Peles mais claras, peles mais escuras.
Quem tem pele mais escura é porque tem mais melanócito? Não. Não. Por Quem quê? tem pele mais clara é que tem menos melanócito? Não. É o raciocínio. Eu penso. Mas então qual é a São diferença? tipos diferentes de melanócito. Se a quantidade de melanócito... Fisiológica eles acabam... e bioquimicamente também. sim, eles acabam funcionalmente... Sendo diferentes. Certo. Aí isso no final gera uma melanização maior ou menor nos indivíduos. Com diferentes cores de... Uma outra coisa que a gente estava comentando, que é interessante em relação à cor da pele, em específico, é uma patologia autoimune chamada de vitiligo. Aí o que acontece no vitiligo, professor Hélio? Vitiligo, na verdade, você tem condições e você tem uma despigmentação de áreas específicas do corpo, né? Geralmente são as extremidades. E essa despigmentação ela é provocada por uma perda generalizada daquela área dos melanócitos. O pior disso tudo é que essas células elas não se multiplicam, né? Por quê? Porque a sua origem é muito ancestral, é lá na crista neural, uma coisa É de Deus. é lá na crista neural, lá no desenvolvimento embrionário, fetal. Essas células vieram, né, desse ramo, né? E esse ramo não existe mais. Então, por isso que essas células, quando elas se perdem, a recomposição não é muito clara. Mas em casos não muito exagerados, né? Em pequenas situações, como é possível tratar esse vitiligo estimulando algumas células de reserva, alguma coisa nesse A sentido? literatura relata que você pode ter uma área de despigmentação, você pode ter algumas células que não sofreram essa perda. E se você estimulá-la, você pode minimizar a despigmentação. Ou tratamento com alguns agentes, né, como corticosteroides, por exemplo. Ou até a fotoestimulação. Aí vem um caso interessante, abre parênteses, lenda urbana, não sei se é verdade, mas já vi que o Michael Jackson... Não, é sério. Que Michael Jackson teria um caso bem grave de vitiligo. E, já que não, nesses casos graves, já que não dá para tratar o vitiligo, uma das saídas é então despigmentar o resto da pele. Sim. Então pode ser que Michael... Tem teorias de dermatologia que estimulam. Já que a área é tão extensa, então para você igualar, Você né, despigmenta. você despigmenta. Tem Mas por que ele tinha isso? Não sei. Será que era psicológico? Não sei. Porque o vitiligo tem a ver com isso. Tem também, né? tem manifestação. É uma doença de difícil... Psicossocial, né? Pode ser, né? Ela é difícil de caracterização de como ela surgiu. Ela pode ser uma doença autoimune, psicossomática, né? Ela pode ser manifestada geneticamente e assim, ela é bem O complexa. pessoal fala multifatorial. Multifatorial. Gostou? Toca o barco. Outro tipo de célula de Langerhans, são células... Bem semelhantes aos melanócitos na sua caracterização histológica, né? mas isso, de novo, por hematoxilina e eosina, que não é uma coloração adequada para, eu acho, né, para realmente evidenciar essas células. Eu acho que se você puder fazer uma marcação mais precisa por imunistoquímica, é mais confiável. Mas o que a gente pode já antecipar é que A posição justamente no extrato. no extrato. Perfeito. Os melanócitos estão no extrato basal, germinativo, e as células de Langerhans nos estratos acima, né? Uhum. Qual é a função dessa queridona aí? Apresentação de antígenos. Então tem a ver com o sistema imune. Ela é uma célula APC? APC. É? APC. Toda criança. Não, é apresentador. Como é que é em inglês isso? APC. É em inglês. Em inglês, porque isso daí é essencial. E o que tem do A? English line! Mas dá. O A deve ser de antígeno. Presentation. Cell. Antígeno. Presentation cell. APC. Bom, então são células relacionadas com o nosso sistema imune. Estava também comentando com os professores que há um tempo atrás eu li um trabalho em que o cara estava promovendo o uso do filtro solar
texto do Bial. Mas Contextualiza. Não, é porque eles estavam tentando avaliar se essas células elas seriam se elas seriam sensíveis ao UV. Né? Então, em incidência de UV, diminuiria a população de células de Langerhans por deslocamento, afastamento, morte, etc. E então, passando o filtro solar, você reforçaria a ideia de que seu sistema imune ainda estava ali com as células de Langerhans. Aí fizeram isso tudo rapidão, só resumindo, pegaram os bumbum branco lá dos caucasianos europeus, passaram num grupo protetor, no outro não, incidiram o filtro, incidiram o UV, aí fizeram uma biópsiazinha no bumbum branco sem proteção com UV, cadê célula de Langerhans? Sumiu dali. Bumbum branco com proteção UV, tinha célula de Langerhans. Então, moral da história, eles indicaram ou sugeriram que as células de Langerhans seriam sensíveis ao excesso de UV. Aí você vai pra praia, não sei. Aí você vai pra praia, toma muito sol, não passa protetor, o que acontece com sua pele? Fica mais sujeito a infecções por micose. E acharam voluntários pra isso? Ah, meu filho, já tinha mais de 50. Por que não fizeram com... Não sei, boa pergunta, mas eu vou conferir de lá. Seja o revisor desse artigo. Deve ver que eles estavam lá na Europa, mesmo. Não sei. Mas é uma boa pergunta, pessoal. Tem que fazer pra eles. Né? Pra ver se vai... Porque às vezes é uma proteção maior, né, por conta de melanina mais estável, né, a célula de... Os melanócitos também dos indivíduos de pele escura vão ter uma maior quantidade de melanossomos, né? E estáveis, né? Porque a da pele branca acaba tendo melanina degradada. E vai ter relação com... Bom, aí não sei se eles teriam uma população mais estável, menos sensível ao UV, não sei. O trabalho era com os caucasianos. Bumbum branco. Beleza. E era no bumbum. Células de Merkel. Células de Merkel. Essas células são... Né, aí você tem uma foto de microscopia eletrônica e um esqueminha. No esqueminha é legal de ver porque você tem aí a célula em azul e um rabicó em amarelo ali. Rabicó é aquele ali. É uma terminação nervosa. Terminação nervosa. Então as células de Merkel, qual que é a função delas? Ela é mecanoreceptora. Então ela de origem de crista neural, hein? Crista neural da... de novo, hein? E aí essas células mecanoreceptoras então seriam capazes de promover sinalizadores químicos do sistema nervoso, promovendo então ali uma sinapse com aquela terminação nervosa e conduzindo essa sensação mecanoreceptora. Tátil. Que está em grande quantidade nas pontas dos dedos. Tamborilando Mudamos de camada agora. Saímos então da camada epidérmica para a camada dérmica. E aí falou de derme, é tecido conjuntivo. Então dentro da derme dá variações. Sim. Uma camada mais próxima à epiderme é uma derme superficial. Formada por conjuntivo frouxo. E a mais lá embaixo, mais longe, é a derme profunda. Formada por conjuntivo denso, desordenado. Eu gosto mais de não modelado. Gosto é gosto. Gosto não. Mas assim, morfologicamente, como é que você orienta o seu aluno a falar assim, porra, isso aqui é frouxo, porra, isso aqui é denso? Como é que você morfologicamente? Espessura das fibras. Que fibra, mano? Dessas fibras que são as fibras de colar! Aí é legal que você tem fibras colágenas bem destacadas por essa coloração, mas tem fibra elástica também, dispersa aí. Sim. E aí é o negócio da sua pele ela ser, entendeu? Vai, volta, você aperta, ela volta, ela gira e tudo. E quando você vai ficando velho? E esse negócio aí vai perdendo elasticidade, é mais difícil. Vai perdendo sustentação. Aí vai ficando cheio de marcas na sua pele. Sua pele fica meio caidinha. Isso também é por conta da falta de hidratação, né? Ô bicho, você com 80 anos, você pode beber a água que você quiser com a sua pele. Você vê uns caras
com 80 anos que tem uma pele bacana também, comparada a outros, lógico. Tá bom. Além disso, também aquelas pessoas que ficam muito expostas ao sol Vai judiando mais. vão ficando mais desidratadas, então a pele fica pior. Aí- Você pega uma pessoa que trabalha no campo com 50 anos e outra pessoa que trabalha só dentro de uma salinha com 50 anos, quem vai ser mais velho? Que é isso? Que é isso? Então, derme, tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso, não modelado. Não modelar. E isso aqui, professor? O que seria isso aqui? O senhor falou que era da epiderme, e isso aqui no conjuntivo? Isso é a papila dérmica. Tô só pedindo pra E a tal da hipoderme que gerou a polêmica aí? Tá na pele, não tá na pele, tá na pele, não tá na pele. Hipoderme. O que ela é caracterizada? tecido adiposo, Conjuntivo frouxo. conjuntivo frouxo e adiposo. Qual tecido adiposo é isso? Adiposo unilocular. E aí é o que faz a pele deslizar. Eu ia fazer aqui, mas ele não vai fazer aqui. Faz a pele dar essa deslizada sobre os demais componentes. Posso fazer um destaque? Claro que pode. Já é o quarto destaque de hoje. Meu destaque é que a Tô hipoderme- contando seus destaques. é que a hipoderme é conhecida como panícula adiposo. Não é só a parte do tecido adiposo que é o panículo adiposo? Porque É panícula. Entendi. alguns têm mais, outros têm menos. É. Tá certo. Tá certo. Tem mais. Segue o jogo. Vamos lá. Ixi, agora é um assunto delicado pra mim. Folículo piloso. Folículo piloso. Fala aí do folículo piloso pra nós aí, então. Aqui o pelo, ó, Tá aí. associado a uma glândula sebácea e Aonde também o o quê? pelo vai, o sebo vai atrás. E tem esse musculinho aí. Músculo eretor do pelo. Aquele momento friozinho que você arrepia todo. Nossa. É no frio. Aquele- Não é aquela fungada no cangote. Não, todo não, arrepiado. Aí O folículo na sua estrutura esquemática. então a gente tem aqui o bulbo do pelo, que é onde que acontece todo o processo, Que é uma região vascularizada, não é? muito vascularizada. Porque também tem uma papila ali, né? Tem a papila Dérmica. É a vai. papila que é vascularizada. É conjuntivo. Porque o pelo é um anexo da epiderme, né? Certo. E aí a sua fonte Origem. vital, né, é no bulbo piloso, onde vai surgir a haste do pelo. Já que você gosta de falar de embriologia, como é que é a formação embriológica desse folículo? A informação biológica, aquela epiderme bem primitiva, ela vai invaginar em direção àquele mesênquima, né, que ainda não está um conjuntivo bem desenvolvido, e a partir dali começa a estabilizar o pelo, né, Estimulando o outro, famosa interação epitélio-mesênquima. formando o primeiro pelo, que chama de lanugo. Lanugo. Gostou? Gostei demais. no lânulo. E aí, junto aí da estrutura do folículo piloso, você tem queratinócitos, Os queratinócitos aqui, bem como melanócitos. como melanócitos, esses que são os pretinhos aqui. E daí é dar cor ao pelo. E o pelo branco? Na medida que o melanócito se foi, Você foi? o pelo vai ficando sem a coloração. Né? Isso. A queratinização do pelo ela tem alguns detalhes diferentes da queratinização da pele como um todo. Sim. A pele, por exemplo, só lembrei aqui de uma. A pele ela tem uma queratinização contínua, enquanto a do pelo é por lotes, Sim. formando então depois as escamas no folículo, no pelo já. Você tem as placas. As fórmeas, placas, né? claro, que é as escamas que eu estava me referindo. São altamente resistentes. Aí você tem vários shampoos, É. várias coisas no mercado que selam as escamas, inclusive aquele chapinha, térmico. Você bota aquele negócio térmico, é pra selar essas. Ah, é? É, Olha, tá vendo? É porque você não usa. chama de cutícula. Você não usa. Ai, ai. Bom, mas aí, tem mais algum detalhe aí desse esquema? Não, o interessante mostrar aqui que as células, esses queratinócitos, eles vão estar vivos por um determinado momento dentro do pelo e posteriormente eles vão morrer para fazer com que essa cutícula fique mais espessa. A queratinização. Tem mais algum detalhe aí ou a gente já vai para a próxima explicação?
Não. Próxima explicação Podemos dela é ver. que ela mexe comigo. Qual que será? Tá A gente mostra aqui, todo mundo pensa, o que é esse ponto amarelo que tem aqui na pele, né? É um artefato de técnica? Não, é o pelo aqui, né? E aqui todo o processo de A crescimento. parte já queratinizada, ela fica com essa cor alaranjada. Alaranjado, justamente. Aí tem ali já mostrando a glândula sebácea. Depois a gente vai falar dela, não é? Vamos. Então deixa pra depois. Glândula Agora sebácea aqui. vai chegar no ponto delicado. Vamos lá, vamos ver? Aí, tá vendo? A alopecia androgenética é uma tristeza. Que é aqui de cima, ó. Vocês não estão vendo, hein? Vocês não estão me filmando aqui, vocês estão vendo? É aqui em riba. Não sei. Eu só sei que é o seguinte: o cara que tem esse tipo de alopecia é um cara que tem uma quantidade grande de testosterona. E a testosterona, ela tem. Já foi medido? É sim, é a natureza. A natureza ela fala. Aí você tem um excesso, na verdade, de hidroxitestosterona que ela atua ali na região da papila. Aí ela vai matando o pelo ali. E aí você toma fenasterida para bloquear o processo de conversão, né, pela 5-alfa-redutase de testosterona em dihidrotestosterona, que é um andrógeno mais potente. Daí os carecas serem, entendeu? Mais cojudos, mais espadaúdos, mais tristes porque são carecas. E aí a galera toma fenasterida e a ideia é bloquear esse processo de formação da dihidrox, mantendo os pelos que você já tinha. Não nasce mais. Usa resistente. Foi assim. Essa alopecia genética é essa alopecia que vai aqui no meião, aqui, ó. Deixando você com a possibilidade de ser um bozo. De crescer do lado e crescer atrás. Eu conheço. O bozo chega. No meu caso, se eu começar a puxar gripe, igualzinho. Aí, não, o pior é o seguinte: aí o cara pode, ele pode deixar crescer desse lado, cortar dos outros. Cresce aqui e joga pra lá. Meu Deus. E eu conheço o que deixa crescer atrás pra jogar pra frente. Vocês falam porque vocês não têm esse problema. Por que você faz implante? É uma boa coisa, mas o implante, ele funciona principalmente com as entradas. Não funciona na região da saída, aqui sai, o topinho aqui não funciona. Infelizmente. Vamos estudar um negócio pra... Me ajuda. Estuda, me ajuda. Já estudaram, eu colocou a Eu tomo. Ô, professor, me fala um negócio. Esse finasterida, só vai ajudar isso? Só vai ajudar no pelo aí, mas nada. Não, diz que ajuda também você ter menos chance de ter câncer de próstata. Ah, é? Ué, bacana. Boa. Tá vendo? Então, Tudo culpa do excesso de hormônio masculino. Quando você tem tanto, você precisa dar uma freada e pronto, entendeu? É isso aí. eu tô pensando aqui, você falando do câncer de próstata. O que faz lá? Não sei não. Eu tô só chutando. Vamos outra combate. Chega desses assuntos delicados. Chegamos nas glândulas. E aí nós vamos falar de dois tipos funcionais, que é a glândula sudorípara e a glândula sebácea, mas dentro da glândula sudorípara tem dois tipos morfologicamente e funcionalmente diferentes, não tem? Sim. Équinas e apócrinas. Você já deu um spoilerzinho. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Então vai. Qual que é a primeira? Sebácea. Ali, ó, folículo piloso. Daí tem gente que tem tanta oleosidade, voltando pro cabelo. Você tendo uma grande quantidade de glândulas sebáceas associadas ao folículo, você tem. E o negócio da acne? A acne tem a ver com alguma coisa desse negócio? A acne. Não sai da acne. E o que você falou agora da sua barba que tava tem isso tem a ver? Tem. A barba tem? Tem a dermatite seborreia. É uma condição em que você tem uma grande secreção de sebo, e esse sebo promove um processo inflamatório engraçado, isso? Eu tenho quase certeza. Segundo meu dermatologista, não tem cura.
Eu tenho quase certeza que a acne ela é. também, né? De Langerhans. Não, Será que não? Não sei. Porque não tem a ver com o processo inflamatório. ah, mas puta merda. Não, Aí você acabou com essa célula de Langerhans. Não sei. Mas eu não tenho certeza não. Ela beira ali no negócio ali que eu acho que a acne tem a ver também com essas. Isso com aqui é um essas processo glândulas. inflamatório da glândula sebácea. A acne? Não? Não sei, eu acho que é. mas eu vou dizer, eu também acho que é. Fica aí pra galera fazer um comentário. Aliás, a gente esqueceu de avisar no vídeo Dá de um hoje. like, Dá o like, se inscreve. importantíssimo. E deixa um comentário. De repente vocês podem deixar um comentário pra gente aí com essa informação da acne e a glândula sebácea. Uma coisa eu tenho certeza. A liberação do conteúdo dessas células secretoras é por... Acabou. Secreção holócrina. A célula entra em apoptose, no que ela entra em apoptose, ela... Puff, e aí a secreção vai. Vai embora. É uma glândula exócrina. Ah, sim, sem dúvida. E a galera que tem oleosidade na pele sabe bem. Simples ou completo? Simples. Ela é simples, só cai no pelo ali, ó. Agora, o formato do adenoma não tinha se me perguntar, não, porque eu não sei se é sinuoso, se não é sinuoso. É difícil, né? É assim de marcar. Vamos a outra glândula. Mais alguma? Uma pequenininha assim, não tem uma foto maior dela, Não, não? dessa aqui não tem, não. Ah, essa é a glândula sudorípara. Ah, tá, ele acabou de dizer. Síntese. Essa é a glândula sudorípara Propriamente dito. écrina. Então, essa está espalhada ao longo do corpo e produz basicamente o suor mesmo, né? Verdade. A característica dela é esse Lumen mais fechadinho, fechadinho. células um pouquinho mais eosinofilas. Olha lá, é a impressão, não sei se Uma você glândula exócrina simples tubulosa. é novelada. Produção de suor, termorregulação corporal. Que é essa aqui, né? Gostou? Muito. O interessante, só um destaque, o meu quinto destaque. Que eu tô contando, fora os que eu perdi a conta. Alguns autores consideram ela até como uma estrutura associada à excreção de substâncias do organismo. Ah, é? Verdade. Ah, então quando o pessoal tá suando cachaça, é isso aí. Sabe aquele cheirão do suor de cachaça? É isso? Tem. Tá suando cachaça É mesmo. verdade, os insetos, os mosquitos também Utilizam como mecanismo acessório. justamente É? para sentir o Sério? cheiro, né? Não é CO2 e temperatura? Associado ao CO2. O inseto tem nariz? É o. Anteninha? São Anteninha? são sensíveis. E o outro tipo é a glândula sudorípara apócrina. Apócrina. Ah, falando que aquela lá é holócrina e essa é apócrina, sobrou pra essa ser merócrina. Ou écrina. Não, o nome dela é écrina, mas a secreção é merócrina. Mas alguns Você sabe autores, que écrina e merócrina alguns autores estão eu não sabia não. são escolhidos. Pois é, eu vi num estudo que eles já não estão considerando Essa essa como aqui como apócrina? apócrina mais. Ah, não? Porque essa secreção aqui não é como as apócrinas são. É a glândula sudorípara. Sim. A glândula apócrina aqui da Sudorípara apócrina. Isso. Que pode não ser mais apócrina. Aí você tem essa foto que esses negocinhos saem dela aí. Fantástico, mas isso aqui Pode ser que vá por água abaixo. Histologia, gente, é uma disciplina que tem constantes estudos. Você acha que ela é uma disciplina morta, aquele negócio BBB? Não, filho, o tempo inteiro nele estudando, rapaz. E essa glândula aí tem uma curiosidade, né? Que ela tem uma região mais específica do corpo, sim, né? é. Algumas. Sim, Não é uma única. axila, famoso região sovaco, pubiana, né? e a pele. Pele anal. Anal, o anal, né? Então essa Por que será? O que? No Por anal? que essas regiões específicas? Então, essas glândulas aí, elas secretam, além de suor, alguns outros líquidos. E há quem diga que são feromônios. O suor então é fedorento? nessas regiões, né? Que você quer dizer, né? Mas ele não é fedorento porque ele é fedorento. Porque ele quer ser fedorento. Não, ele é fedorento porque esse líquidozinho que essas glândulas produzem, ele é um pouco nutritivo. Tem um faz-me rir ali pra... Aí sim, para microbiotas, bactérias da região, aparem aquele negocinho e
mas ele é um fedorzinho. Aí dá um cheiro mal. Mas assim, Cada os um tem o feromônios, seu cheiro. o feromônio, que eu tô tentando falar e vocês não estão me dando atenção, Professor, pode falar à vontade. ele foi inibido na nossa espécie enquanto do desodorante, do perfuminho que você bota a mais. Entendi. Mas em outras espécies ele é importantíssimo. Me A gente fala. dá cachorro. O cachorro? Ele dá aquela cheiradinha, né? Cheiradinho Ele dá uma tuitada lá. Quem tem cachorro sabe o que eu tô falando. Ele vai conhecer um outro amiguinho dele, ele dá uma tuitada. Lá na região tem bastante glândula, ele já falou qual que é. Você estudou? Verdade. Presta atenção. Então, a gente pode, se for inibido, a gente pode Quem? pensar que quem mora na roça Ah, não. e que Não, não, tem usa, ele. que não usa desodorante, e é seu companheiro da mesma forma, ele vai conhecer muito mais a hora que tá naquele Teu cheirinho. Tá certo. Acho que sim. Me abstenho. Então segue o jogo. Então vamos embora. Unhas. O que nós temos para destacar aí não é você que vai dar o destaque, não. Você já deu muito destaque hoje. Vou deixar para o Stênio. A unha nós podemos destacar a matriz, onde que está localizada as células que vão fazer com que a unha toda E essas células são queratinócitos. são os queratinócitos. São queratinócitos. Queratinócitos. Aqui a gente Tem um pode processo, então, observar, também né? de queratinização para a formação da unha. Sim, sim. E esses queratinócitos vão... Então, Tá doido pra falar? deixa eu falar. Ele tá doido pra falar. Fala do Ike que você não queria falar. Eu ia perguntar ao professor, o que são aquelas manchas brancas na unha? É isso que eu ia perguntar, eu queria perguntar. Aquilo pode ser desenvolvido por vários fatores. Mas eu aposto que são leuconíqueos. Leuconíqueos. Quando eu era pequeno, me falaram que era presente. Eu ficava tão ansioso porque... Chega! Nossa, vai ganhar presente! Eu fui enganado. iludido. Pode ser processo de oxidação. Por exemplo... Não tem nada a ver com presente. Tem certeza? Não, oxidação. Pode ser desenvolvido, por exemplo, por detergente. Crianças, não acreditem nisso, tá? Não vai ganhar nada. Mas continue falando. Sobre o quê? Era só leuconíqueo. Então aí, a região de formação então, são esses queratinócitos, né? E aí você tem então a unha que a gente enxerga é um processo já queratinizado, né? Justamente. E aí você tem algumas regiões específicas denominadas aí, Lúnula, né? Que vai que é o ser branquinho aqui que a gente vê, isso. Aí depois vem a placa ungueal aí, que é a parte mais extensa. e essa placa ungueal ela vai estar sobre o que a gente chama de leito ungueal, né? Que é essa região onde que a unha vai ficar aderida lá no final, crescer posteriormente a borda livre. Tem gente que arranha. O cu, gente, quase que não tem O Cuca não tem mais. Rói todo que é a borda livre. Né? Beleza. Então eu fico nesse poníqueo aqui exposto. Legal. Tem alguns detalhes de diferença na queratinização aí, ou ela é semelhante à queratinização da pele como um todo ou do pelo como um todo? Tem algumas diferenças também, que as células vão ficar mais rígidas, né? Muito mais Uma rígidas. queratina mais dura. Justamente. Deve ter, são queratinas diferentes. Essa imagem histológica é muito bonita, né, professor? Sim. Deve ter Nossa, doído esse pra processo- fazer, né? Imagina pegar um pedaço do dedo assim pra fazer. A gente vê as células vivas em roxo e as células mortas Hein? em rosa claro. Rosinha. Pra mim é laranja. Eu sou péssimo temos pra problemas. coisas. Não, eu sou péssimo. Sou péssimo para as coisas. Pode ir. Passando pra frente então. Acabou ainda não? Terminações. Aí as terminações nós temos a gente já falou do corpúsculo de Merkel, né? Qual que é o outro nome que a gente deu? Disco de Merkel. Disco de Merkel. E a célula de Merkel é a célula de Merkel associada à terminação nervosa. E aí você tem outras terminações nervosas, como o corpúsculo de Meissner e o corpúsculo de Pacini, de Walter-Pacini, do Walter. Volta. E aí Volta no Goiás, você viu? dizem que o peso ideal dele é 95 quilos. Acho que eu vou acabar minha vaga lá no Goiás. E além desses dois que eu falei, né, o Meissner e o Pacini, tem o corpúsculo de Ruffini.
Mas eu acho que a gente vai ter imagens do local. Sim. Imagens! Então, o corpúsculo demais, né, ele é uma terminação nervosa, uma fibra nervosa amielínica encapsulada aí no tecido conjuntivo, né, e associada então às regiões das Pilas dela. Nossa, esse homem sabe demais. Você nota que o corpúsculo demais não parece uma cabeça de lagartixa? Parece. Eu também Isso, acho que ele sim, parece um cone. Uma cabeça de lagartixa. É, um cone. Uma cabeça de lagartixa não é. Cone. Poderia pensar uma cabeça de cobra também. Ah, depende. Podemos ver, né? Isso. Ou do Walter. Do Walter Pacini, corpúsculo de Walter Pacini. O cebolão! Mais né, ele está relacionado com o tátil. O Pacini está relacionado com Pressão. O cebolão. O cebolão. Então essa é uma estrutura arredondada que no corte histológico acaba pegando ela transversalmente, na maioria das vezes, e ela é formada por várias camadas de tecido conjuntivo e no meiozinho lá também uma fibra nervosa amielínica. E aí dá são várias camadas no corte transversal, desse aspecto de cebola partida. Resolvido, esse é o da pressão. Posso fazer um destaque? Pode, agora não obrigado? É. Walter Pacini! Walter! Meu destaque é que É o sétimo destaque. Sétimo. as terminações nervosas elas podem ser classificadas em dois tipos, né? Ah, é? Livres e encapsuladas. Livre estou. Fala, ministra! A ministra assistiu muito furioso. Mas nós temos dois tipos de terminações nervosas, as livres e as encapsuladas. O Pacini é uma encapsulada, o mais está encapsulada e a livre não é encapsulada. Chegamos aonde, nossa? Aonde? É que essas capsuladas que geram as formas que nós acabamos de falar. A de cebola, do cabeça, lagartixa. Bacana. E a livre não vai ter forma nenhuma. A livre não vai ter forma Não, nenhuma. é porque ela é toda dispersa por causa da terminação nervosa de dor, né? Como é que é? Tá disperso? Tá certo. Então, de novo aí com lá em cima com esse astral, né? Maravilhoso. E encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante. Um abraço. Deixe seu comentário aí. Fala alguma coisa. Dá notícia. Tchau. Tchau. Tchau.